Condomínio adequado de acordo com a norma brasileira ABNT NBR 14608 de 2007, que regulamenta a atividade e aplicação do bombeiro profissional civil, satisfaz a seguinte proposição composta. Se o condomínio residencial tem mais de 10.000 metros quadrados, com elevado risco de incêndio, então tem ao menos um bombeiro civil em atividade no condomínio. Assinale a alternativa que apresenta uma afirmação equivalente de acordo com a lógica proposicional. Então, como ele quer uma afirmação equivalente, a primeira coisa que você vai ter que olhar aqui é que tipo de proposição que você tem. No caso aqui, a gente tem uma proposição do tipo condicional. Nós temos o se, então. Quais são as possibilidades de equivalência da condicional? Você vai ter aí o seguinte, você pode ter o não P ou que como uma equivalência, ou você pode ter aí o não que, então, não P. Aqui nós temos uma contrapositiva na parte de baixo, e na parte de cima nós temos uma disjuntiva. Então, nas minhas respostas, ou vai ter um ou vai ter um se então. Então, você vai começar eliminando as que não podem ser. Então, aqui eu tenho uma que tem um se então. Então, pode ser que seja essa, a gente vai analisar já já. Na letra B, você tem aqui o conectivo I. Então, a letra B ela já está fora. Ela não vai ser uma equivalência. Na letra C, você tem aí a presença do conectivo ou. Pode ser que seja, porque você ou vai ter um ou vai ter um se então. Na letra D, você também tem um ou. E na letra E, você tem a presença de um se e somente se. Então, só em analisar as alternativas, você já passa a ter aí 3 possibilidades de resposta. Agora a gente vai analisar utilizando aí as possibilidades. Se nós utilizarmos aqui a disjuntiva, então o que nós vamos fazer? Nós vamos negar a primeira parte. Onde é que tem disjuntiva aqui? Tem disjuntiva aqui e tem disjuntiva aqui. Então, para que tenha sido utilizada a disjuntiva, nós temos que negar a primeira parte. Quem que é a primeira parte? É tudo isso aqui. Tudo isso aqui representa para nós apenas uma proposição simples. Por que ela é uma proposição simples? Porque ela só tem um verbo, que é o verbo ter. O condomínio residencial tem mais de 10.000 metros quadrados com elevado risco de incêndio. Tem só uma ideia. Então, a gente vai negar essa primeira parte. O condomínio residencial não tem, ó, tem que ter um não, tá? Não tem. Vamos ver na outra alternativa que tem o ou aqui. Não tem, ó, já colocou totalmente diferente. Ó. Tem ao menos um bombeiro civil no condomínio. Então, condomínio residencial não tem mais de 10.000 metros quadrados com elevado risco de incêndio. Ou, então ele já fez a negação, ok. O ou tá ok. E a segunda parte tem que manter tudo. Ou tem ao menos um bombeiro civil em atividade no condomínio. Então, vamos ler aqui a segunda parte. Tem ao menos um bombeiro civil em atividade no condomínio. Então, a alternativa correta aqui vai ser a letra C. Se a gente analisar aqui pela contrapositiva, que seria a possibilidade daqui da letra A, o que acontece? Nós teríamos que negar essa segunda parte, que é essa aqui, que é o nosso que, e trazer para frente. Então, na hora de escrever aqui, essa primeira parte que ele escreveu deveria ser, não tem ao menos um bombeiro civil em atividade no condomínio, para poder estar correto. Por isso que ela também está errada. Ele não negou, tá? Ele manteve ainda aí o P, então está totalmente errada. A alternativa correta é a letra C. Antes de finalizar a resolução da questão, eu gostaria de te dizer uma coisa. Por mais que a questão ela tenha um texto longo, se você aprender a essência, você resolve qualquer questão. Então, segundo o raciocínio lógico, por definição, a negação da proposição composta matemática é fácil ou física tem poucas fórmulas é dada por. Nós temos diante aqui de uma proposição composta do tipo disjunção. Então, temos o P ou o Q. Para fazer a negação dessa proposição composta, nós vamos ficar com não P e não Q. Beleza, agora vamos aplicar de forma prática dentro da questão. O ou vira um I, tá? Matemática é fácil, nós vamos negar, vai ficar matemática não é fácil e física não tem poucas fórmulas. Então vamos procurar nas alternativas. A alternativa que se encaixa aqui é a alternativa letra C. Matemática não é fácil e física não tem poucas fórmulas, uma questão bem tranquila aí da banca Instituto AOCP. Os corpos são frágeis ou estou com a mão molhada. Sendo falsa essa afirmação, é verdade afirmar que. Então, como ele fala que a afirmação ela é falsa, para que ela se torne verdadeira, a primeira coisa que a gente vai fazer é o quê? Negar. Vai negar a afirmação. Que afirmação? Essa daqui. Aqui nós temos uma proposição composta ligada pelo conectivo ou. Então, temos P ou Q. Fazendo a negação dessa proposição, nós vamos encontrar não P e não Q. Para que essa proposição seja verdadeira, para que uma proposição do tipo conjunção, vou até anotar aqui, conjunção, para que ela seja verdade, ambas as partes têm que ser verdade. Então, não P vai ter que ser verdadeiro e não Q também vai ter que ser verdadeiro. Então, fazendo aqui de forma prática essa negação, você tira o ou e coloca um I, nega a primeira parte aqui, ó, corpos não são frágeis e não estou com a mão molhada. E vai analisar
sabendo que os corpos não são frágeis. A primeira parte aqui, ela é uma parte que é verdadeira, e que não estou com a mão molhada também é verdadeiro. Você vai fazer a análise. Os corpos são frágeis? Não, então está errado. Estou com a mão firme? Nada foi falado sobre firmeza, então está fora. Não estou com a mão molhada? Isso é a verdade que nós encontramos, e não estou com a mão molhada é a verdade que encontramos, e estou com a mão molhada está errado. Então a alternativa correta aqui será a letra C. Ontem Jorge foi ao cinema e voltou desapontado. Uma afirmação que corresponde à negação lógica. Essa afirmação é, então, primeira coisa, identificar o conectivo. Nós temos o conectivo I, temos uma proposição do tipo P e Q, uma conjunção, e vamos fazer a negação. Negação de P e Q vai ser quem? Não P ou não Q. Fazendo de forma prática, teu I vira um ou, tá? E você nega as duas partes. Ontem Jorge não foi ao cinema, ou não voltou desapontado. E vamos procurar aqui no texto. Ontem Jorge não foi ao cinema, então vamos procurar primeiro aqui os que têm o ou. Os que têm o I já estão fora, temos duas possibilidades, a B e a D. Então vamos aqui, ontem Jorge não foi ao cinema, e aqui ele não negou, então está errada. E a letra B, ontem Jorge não foi ao cinema, está aqui a negação, ou não voltou desapontado, e vai ser a nossa alternativa correta. Considerando a proposição P, se o servidor gosta do que faz, então o cidadão cliente fica satisfeito. Julgue o item a seguir. A proposição o servidor não gosta do que faz ou o cidadão cliente não fica satisfeito é uma maneira correta de negar a proposição P. Então, como ele está falando aqui em negação de proposição, vamos identificar o conectivo. Qual que é o conectivo aqui? É o se então. O se então é um condicional, e o condicional ele só admite um tipo de negação, que é o seguinte: você tem a proposição aqui do tipo P, colocar Pzinho para não confundir P da proposição composta. Se P, então Q. Então, para a gente fazer aqui a negação, o que vai fazer? Nós vamos manter a primeira parte. Então, essa primeira parte aqui ela tem que se manter de forma integral. O servidor gosta do que faz. E eu já estou vendo aqui que ele negou, ele colocou um não. Então, esse não aqui está fazendo com que o teu item esteja errado. Aí, outra coisa que ele fez aqui foi o seguinte: ele colocou um ou. Não deveria ser um ou. Correto seria o servidor gosta do que faz, manter a proposição P, colocar um I e negar a segunda parte. O cidadão cliente não fica satisfeito, para poder estar correto. Por isso que esse item é um item que está errado. Considerando a proposição, se o servidor gosta do que faz, então o cidadão cliente fica satisfeito, julgue o item a seguir. A proposição P é logicamente equivalente à seguinte proposição: se o cidadão cliente não fica satisfeito, então o servidor não gosta do que faz. Aqui, como ele está falando da equivalência, a primeira coisa que você vai fazer é identificar qual o conectivo. O conectivo que você tem aqui é do tipo condicional, você tem um se então. Para fazer a equivalência da proposição condicional, você tem duas possibilidades. Ou você vai fazer pela disjuntiva ou pela contrapositiva. Como ele está apresentando aqui uma frase que mantém o se então significa que nós vamos testar a contrapositiva. Se der certo a contrapositiva, então a frase está correta. Como que a gente faz a contrapositiva? A primeira parte da proposição aqui a gente vai chamar de P e a segunda parte a gente vai chamar de Q. Para fazer a contrapositiva, nós vamos negar, então é essa parte aqui que ficou se o cidadão cliente não fica satisfeito, tem que ser não que, tem que ser a negação dessa frase que está aqui em cima, e a parte que está na frente tem que ser não P. Então vamos verificar se ele fez isso. Negou lá, o servidor gosta do que faz, e aqui ele colocou que o servidor não gosta do que faz, então fez a negação. Ele utilizou certinho aqui a contrapositiva, esse item é um item que está certo. Antes de resolver essa questão, gostaria de te dar uma dica com relação às questões da banca Sebrasp. A Sebrasp, normalmente, ela faz provas de certo ou errado. E aí ela coloca uma lista com 3, 4, 5 proposições, com conclusões, mas lá no fim, ela faz uma pergunta relacionada diretamente a uma dessas proposições. Então, aqui nessa questão, o que você tem? Você tem 4 proposições, 4 premissas, certo? E uma conclusão. E aqui na questão, a pergunta é a proposição P3, então você vai voltar seus olhos para essa proposição P3 aqui. É equivalente à proposição. Então aqui temos um caso de equivalência. Aí você vai olhar se a proposição ela é do tipo uma conjunção, uma disjunção, uma condicional. Normalmente vai ser uma proposição do tipo condicional. Que é o caso que tem aqui. Nós temos o se então. Tem o se aqui e tem o então. Então, nós temos uma proposição do tipo condicional, onde eu tenho duas formas de fazer a equivalência. A equivalência eu posso fazer pela disjunção ou
pela contrapositiva. E também, normalmente, a banca vai colocar, a Sebrasp coloca várias proposições, usa proposições do tipo sim, então, e aborda quase que sempre em cima da contrapositiva a partir de equivalência. Então, a gente vai ver aqui o seguinte, toda essa parte aqui inicial representa para nós a proposição P. E essa parte final aqui, os servidores públicos que atuam nesse setor, será a nossa proposição Q. Para fazer a contrapositiva, nós negamos ambas as proposições e invertemos a ordem. Então, aqui já tem o sim, então. Agora, o que você vai olhar? Você vai ver o seguinte, se houve essa negação e inversão de ordem. Então, aqui os servidores públicos que atuam nesse setor. Aí você vai ler, os servidores públicos que atuam nesse setor não padecem, certo? Aqui ele fala que padecem, aqui ele diz que não padecem. Beleza, fez a negação do Q. Agora vamos ver com relação ao P. O trabalho de servidores públicos que atuam no setor alfa fica prejudicado. Aí você vai ler. O trabalho de servidores públicos que atuam no setor alfa não fica prejudicado. Note que o não, a negação, ela vai estar do lado do verbo. Aqui, ó, você tem o verbo ficar. Então você vai ter que negar esse verbo, não ficar. Aqui você tem o verbo padecer. E aqui no caso tem a negação, não padecem. Aí o tempo verbal tem que estar certinho. Então, esse item aqui é um item que realmente está correto. Ele procede. A proposição P3 tem essa proposição aqui escrita como uma das formas de equivalência. A banca Sebrasp, ela coloca normalmente nas suas provas o seguinte, é uma prova de certo ou errado, ela coloca várias proposições e pede para você analisar ou uma combinação entre essas proposições. Nesse caso aqui, ela quer uma combinação entre P1 e P2. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos excluir aqui as outras proposições para que fique bem claro a resolução. Antes de fazer a resolução, eu vou te mostrar uma propriedade com relação a condicional. Quando você tem a condicional entre se P, então Q e R, você pode escrever aqui uma forma equivalente da seguinte maneira. Se P, então Q e se P, então R. O que nós temos? A banca, ela pede justamente isso aqui. Se você fizer a condicional, aí a condicional, juntando, né, a condicional P1 com a condicional P2 através do conectivo I. Então, ela te dá uma proposição composta do tipo se então, onde essa primeira parte aqui é P, tanto na proposição P1 quanto na proposição P2, eu posso chamar de P, porque elas são iguais. Se há carência de recursos tecnológicos no setor alfa, tanto em P1 quanto em P2, ó, se há carência de recursos tecnológicos no setor alfa. Só que a segunda parte, na proposição P1, eu vou chamar de Q, e na proposição P2 eu vou chamar de R. Então, você tem aí, se P, então Q, é a tua proposição P1, e se P, então R, é a tua proposição P2. Então, nós temos isso aqui. Aí, ele escreve aqui a forma de equivalência, é equivalente à proposição. Se há carência de recursos tecnológicos no setor alfa, coloca aqui se P, então, note que ele coloca o trabalho dos servidores públicos que atuam nesse setor pode ficar prejudicado e os beneficiários dos serviços prestados por esse setor podem ser mal atendidos. Justamente, ele faz o I aí entre o Q e o R. Então, esse item é um item que está correto. É normal as questões da banca Sebrasp serem questões que envolvem um texto maior, mas ela segue a mesma lógica. Se você consegue fazer com proposições que são menores, com certeza você vai conseguir fazer com a banca Sebrasp desde que você treine. Então, se você está vendo que as questões seguem esse modelo, você treina nesse modelo porque é o que vai cair na tua prova. Temos aqui 4 proposições e uma conclusão, mas você vai sempre começar fazendo a leitura desse item aqui, tá? Considerando esse argumento, julgue o item seguinte. Então, ele vai te dar um item e você vai fazer o julgamento, se ele é certo ou errado. Aqui ele quer a negação. Então, vou ampliar esse item para ficar mais fácil a nossa resolução. Então, nós temos o seguinte. Considerando esse argumento, julgue o item seguinte. A negação da proposição. Os servidores públicos que atuam nesse setor padecem e os beneficiários dos serviços prestados por esse setor padecem. É corretamente expressa por. Então, ele está me dando aqui uma proposição, que é essa proposição aqui, e eu vou reescrever para que você possa ver todos os detalhes da proposição. Então, nós temos uma proposição composta e está ligada pelo conectivo I. E ele está querendo a negação. Ele está dizendo o seguinte, ele está afirmando que a negação dessa proposição é essa outra aqui. Os servidores públicos que atuam nesse setor não padecem e os beneficiários dos serviços prestados por esse setor não padecem. Então, a gente vai fazer a negação. Fazendo a negação, o que você vai ter? Você vai ter a negação de uma proposição
do tipo conjunção, que tem um i. Como que a gente faz a negação? A gente troca o i pelo ou, e nega em ambas as partes. Então a gente vai reescrever essa frase e vai comparar. Beleza, ele fez a substituição do i pelo ou? Não, ele deixou o i. Só em ele ter deixado o i aqui e não ter colocado um ou, a tua frase já está errada. E aqui ele faz, ó, os servidores públicos que atuam nesse setor não padecem, ele faz a negação, ele faz o não P, aqui você tem P, aqui é não P. Os beneficiários dos serviços prestados por esse setor não padecem. E aqui ele faz não que, tá? Esse não, ele fica sempre do lado aí do verbo, fazendo a negação, mas ele não trocou o i pelo ou. Então esse item é um item que está errado. Então não tema o tamanho da frase que a banca usa. Se você entendeu o conceito, se você sabe fazer a negação para uma frase pequena, você vai conseguir fazer para qualquer frase. Assinale a alternativa que representa uma afirmação logicamente equivalente a se Vitor é inteligente e Joana não é ponderada, então Sabrina é bonita ou Bernardo é narcisista. Então aqui nós temos o seguinte, existem duas formas de você fazer a equivalência de uma condicional. Por que uma condicional? Porque aqui eu tenho o se então. Então quando você tem a proposição do tipo condicional, se P então que, você pode fazer pela disjuntiva, que é não P ou que, ou pela contrapositiva, que é não que, se não que, então não P. Como nas alternativas todas as respostas têm o sim então, significa que ele fez uma contrapositiva. Então ele fez por essa daqui. Fez a negação de ambas as proposições e inverteu a ordem. Só que essas proposições aqui não necessariamente têm que ser proposições simples. Elas podem também ser proposições compostas, que é o que acontece aqui. Aqui você tem que Vitor é inteligente, ligado aqui pelo conectivo i, ao Joana não é ponderada. Então, como que a gente representa isso? Eu vou colocar utilizando a letra do nome da pessoa. Eu vou colocar assim, V e o conectivo aqui I, não J, tá? Se Vitor é inteligente e Joana não é ponderada, eu coloquei V e não J. Então, olha aí a setinha do então, você vai ter agora a segunda parte. Sabrina é bonita, eu vou usar o S, tá? Sabrina é bonita, ou Bernardo é narcisista, ou B. Quando a gente fizer a contrapositiva, nós vamos negar tanto essa parte aqui quanto essa, só que vamos inverter o lado. Então vamos ter a negação de S ou B, então a negação de V e não J. Fazendo essa negação, como aqui eu tenho ou, para negar o ou, você nega as duas proposições e troca o ou pelo I. Então vai ficar não S e não B. Então, aqui como você tem um I, para fazer a negação vai ficar o seguinte, não V, vai negar V, vai trocar o I pelo ou, esse Vzinho menor é o Vzinho do ou, e vai negar o J. Como aqui no J é não o J, ele vai passar a ser apenas J. Quem é S, quem é B, quem é V e quem é J? São as respectivas primeira letra do nome de cada um. Então você vai ter um sim então, onde você vai ter que começar primeiro aqui pela negação do Sabrina. Então você vai pegar aqui onde tiver Sabrina não, é onde você vai começar olhando. Beleza, então pode ser uma dessas duas, as outras não estão corretas. Esse aqui começa com Vitor e esse aqui não negou Sabrina. Agora você vai para o conectivo. O conectivo aqui é o I. Então o único que tem o I aqui é a letra D. E por desencargo você confere todo o restante da frase. Agora você vai ter não B, olha só, não B, não Bernardo. O conectivo aqui do sim então, aqui o então. Temos aqui o nosso sim então, ok. Agora a negação do Vitor, Vitor não. E você vai ter aqui um ou, que é esse conectivo, estou marcando certinho, passo a passo. Joana é ponderada aqui, Joana é ponderada, não teve negação. É a frase sem a negação. Então a alternativa correta aqui vai ser a letra D.